Na entrevista do dia, hoje aqui no Rotativa, recebemos a visita do Major Ivan Belantani, subcomandante do 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Major, seja bem-vindo. Obrigado por ter atendido o nosso convite aí, quase uma intimação, né? Mas é sempre um prazer. É sempre um prazer estar com vocês aqui do Sistema Líder e da Difusora. Muito bem. Vamos falar da Semana do Trânsito que vem aí, né? Vamos, e sim. O batalhão que está com uma série de eventos programando aí para exatamente envolver a comunidade, né? E a gente começa com a Semana do Trânsito, que inclusive tem a parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, Prefeitura Municipal, né? A gente tem idealizado vários eventos, todos com o objetivo maior de manter a união entre a Polícia Militar e a comunidade. E na semana de 18 a 25 de setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito, a gente está implementando um evento diferente, né? Em parceria com esses órgãos que você mencionou, a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Trânsito e também a Secretaria de Educação, uma parceria também com o Detran, com o Conseg. Nós estaremos recebendo lá no batalhão alunos da Rede Municipal de Ensino para utilizar pela primeira vez, a gente nunca teve isso aqui no nosso batalhão, né? Uma mini cidade que foi viabilizada nessa parceria. Nós entramos com a cessão do espaço e também com policiais militares para fazerem a instrução, e a Prefeitura Municipal ela fez ali numa antiga quadra que nós tínhamos, o desenho de uma mini cidade com as vias de trânsito. Então lá nós temos faixa de pedestre, as placas sinalizadoras indicando qual a direção seguir, onde é proibido parar e estacionar. Temos um semáforo, que é um semáforo real, como o que a gente tem nas avenidas da cidade, instalado ali também, lógico que num tamanho menor, né? Mas a nossa ideia é de mostrar por meio das crianças como funciona o sistema de trânsito, o que pode, o que não pode, o que é correto, o que é incorreto, porque as crianças elas acabam difundindo isso para os pais, né? As crianças passam até a fiscalizar a conduta dos pais no trânsito, né? Então, de todos os eventos que a gente pretende realizar, esse é o primeiro, fruto dessa parceria que a gente firmou com muito prazer. Então quer dizer que as crianças vão poder vivenciar na prática como se fosse o trânsito de uma cidade, né? Isso, numa escala menor, né? Compatível com eles. Então eles vão utilizar bicicletas e a gente está falando para crianças pequenas, né? Então bicicletas com rodinha, né? E eles vão entrar no circuito e ali eles vão receber orientação do que é correto, o que é incorreto, o que pode, o que não pode, quando tem que parar, quando tem que prosseguir, mostrar que a faixa de pedestre, o pedestre tem a preferência, tem que ser respeitado, coisas nesse sentido. Porque, na verdade, né, Giovana, a educação ela tem que começar assim, né? Sim. A educação no trânsito, né? Porque lá atrás, na nossa fase de escolar, a gente só ia ter o primeiro contato com regras de trânsito na autoescola quando ia tirar carta. Isso, lá com os 18, 19 anos. 18, 19 anos. Exatamente. Ou até mais, né? Porque não era tão fácil era assim. Era difícil. Mas hoje é importante que a criançada, né, Giovana, tenha esse contato já educacional com as regras de trânsito. Com certeza, até porque antes de nós atingirmos a maioridade, poder tirar a habilitação, fazer escolinha e tudo mais, nós somos pedestres. E os pedestres também precisam respeitar as leis de trânsito, Sim. né? O pedestre pode andar de bicicleta, o ciclista também precisa respeitar as leis de trânsito. Então, não é porque eles são crianças e não vão dirigir carros e motocicletas que eles não precisam saber e conhecer. Sim, então, é muito importante realmente. Eu vejo assim, e como o senhor disse, eu lembro muito da infância, das crianças da minha família, corrigirem os pais no trânsito. Ô papai, você não parou no pare. Exatamente. Tem que parar. Então, eu falo que é uma sementinha aqui, que às vezes está plantando para a criança já crescer com aquela mentalidade, já com aquele conhecimento de que aquilo é certo ou aquilo é errado. Mas a ideia é exatamente essa. Na verdade, é um contexto mais amplo de ideias, né? Então, veja só, a gente tem a questão
da orientação das crianças, a gente tem a questão das crianças orientarem e fiscalizarem os pais, a gente tem a aproximação da comunidade com a Polícia Militar por meio das crianças, porque nós comentávamos ontem até, né? Existe ainda aquela ideologia de alguns pais, né? Pais, mães, avós, de mencionar para a criança, olha, se não obedecer, a polícia te leva, vou chamar a polícia. Então, é um raciocínio incorreto, né? Os pais, eles precisam mostrar para as crianças que o policial é um amigo. Se você precisar de alguma coisa, tiver em uma situação de risco, chame um policial, chame a polícia. Então, trazendo as crianças para dentro do nosso batalhão, nesse evento especificamente tratando de trânsito, tem essa finalidade também. Então, é um contexto muito mais amplo do que tão somente a orientação de trânsito, né? A gente busca toda essa informação para as crianças, para que isso seja difundido para os pais. Nós já vimos casos da criança questionar o pai, né? A polícia vai te prender. Não, pai, ele é meu amigo. Exatamente. Então, mostrar que a polícia está aí para fazer a proteção, né? Exatamente. Na verdade. Exatamente. Comandante, quando o senhor diz aí, na verdade, que foi bolada essa minicidade lá, num espaço e tal, isso significa que é um trabalho que não vai ficar apenas restrito à Semana do Trânsito? Não, a gente vai começar esse trabalho na Semana do Trânsito, mas a ideia que nós temos, né, quando eu digo nós, eu estou falando da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal, do Detran, do Conseg, que essa estrutura seja utilizada constantemente, não só para as crianças da rede municipal, mas também para as crianças da rede estadual de ensino, da rede particular, para entidades filantrópicas, ou seja, nós estaremos de portas abertas sempre para receber todos os grupos que quiserem participar. E nós vamos fazer convites, obviamente. Então é algo que o nosso planejamento nos indica que vai perdurar por um bom tempo. Na verdade, se depender de nós, essa minicidade vai funcionar para sempre, né? É algo muito... É de um custo muito baixo, mas é algo muito valioso. Significativo, né? Significativo, exatamente. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu gostaria, já que nós estamos nesse bate-papo aqui, e o Belantani é um filho de Fernandópolis, quer dizer, ele nasceu aqui, cresceu aqui, saiu apenas para a formação de policial e voltou aqui para a cidade, quer dizer, conhece a cidade como a palma da mão, né? E como é que você avalia o trânsito de Fernandópolis? Fernandópolis é um cidadão que, vamos dizer assim, respeitador das regras de trânsito, ou como todo nós brasileiros, como se diz, tem um jeitinho aí de dar aquela burladinha. É um problema, né? Porque isso não é uma questão do fernandopolense. É geral, né? É geral. Então, o que a gente observa às vezes a pessoa ela coloca o seu interesse particular acima dos interesses da coletividade. Então, existe ali uma vaga específica para um deficiente físico. Aquela vaga existe porque tem uma pessoa que tem necessidades especiais e que ela tem dificuldade de locomoção. E às vezes um motorista, um condutor, mas eu só vou ali, é rapidinho, né? E sendo que ele poderia parar 50 metros adiante. Se nós observarmos aqui, tem uma vaga para pessoas portadoras de necessidades especiais ali embaixo. Uhum. Tem um veículo que está pegando um pedaço da vaga, né? Então, coisas como essa acontecem todos os dias. E aí vem o papel de fiscalização da Polícia Militar, porque a fiscalização de trânsito compete, no nosso caso aqui, que nós não temos um órgão como a CET em São Paulo, né? E mesmo tendo um órgão municipal, tem as infrações que são de competência do Estado fiscalizar. Cabe à Polícia Militar fiscalizar. E quando é feita essa fiscalização, o policial ele não tem como não adotar as providências que a lei determina, de fazer um auto de infração, dependendo do caso, fazer o recolhimento do veículo. E isso gera um descontentamento por parte do condutor. Então o condutor ele interpreta que o policial age de forma errada, quando na verdade ele
adotou uma conduta errada e que o policial, na fiscalização do trânsito, está cumprindo o que a lei determina. Mas esse não é um problema de Fernandópolis, é um problema que existe em qualquer município e também é por parte de alguns condutores. Eu não estou aqui generalizando, longe disso. Mas existem condutores que realmente abusam. Motociclistas, né? Que não respeitam regras, enfim. Mas o nosso papel de fiscalização tem sido feito constantemente. E o número de autuações que são feitas mensalmente, isso a gente tem esse controle, é um número até elevado. E mesmo a gente adotando essas providências que a lei determina, mesmo, como o povo diz, mexendo no bolso do cidadão, né? Mesmo assim, as coisas continuam acontecendo. Talvez até, perdão, essa questão da educação no trânsito, né? É por isso que a gente precisa reforçar, mostrar para as crianças, porque elas vão cobrar os pais, vão fiscalizar os pais e vão tentar mostrar para os adultos, né, que aquela conduta dele não é correta. Você vê, e até hoje, ainda que a pena foi agravada, e hoje praticamente temos até a presença da figura do crime no trânsito, Sim. que é a dirigir sob efeito de bebida alcoólica, dependendo de um limite. Isso. Ainda assim, a cada blitz que se faz, ainda se pega gente nessa condição. Hoje, com o advento da pessoa se negar a fazer o bafômetro, mas sendo multada do mesmo jeito, porque quem se nega automaticamente não quer correr o risco de ultrapassar aquela margem que criminaliza a ação, né? Isso. E você vê, tem um exemplo que a gente teve aqui em Fernandópolis, e as pessoas podem até achar que é mentira. É uma pessoa que num dia que estava tendo uma fiscalização, aquela operação direção segura, segura integrada, né? Que a gente tem a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, ML, Detran. Então, essa operação estava sendo feita na Avenida Expedicionários Brasileiros. Uma pessoa passou ali e foi fiscalizada, do sexo feminino, uma mulher. Ela foi fiscalizada, ela estava alcoolizada. Foi feito o auto de infração. Enfim, as medidas foram tomadas, o veículo foi liberado para uma outra pessoa, que não estava alcoolizada. A operação mudou de lugar, saiu da Avenida Expedicionários e naquela época foi para Líbero. A mesma mulher passou lá novamente. Ah, não. Verdade, verdade. Não é possível. Você soube desse caso? Foi citado, inclusive, no balanço da operação, porque o Detran ele emite nota posterior à operação e citou que essa mulher lembra disso? Duas vezes flagrada assim, na mesma noite foi flagrada em 2 operações. Então, para você ver, ela já havia sido fiscalizada, já havia sido autuada e cometeu de novo. E na mesma noite cometeu a mesma infração. E não era uma pessoa assim, vamos dizer assim, desprovida de conhecimento, não, era uma médica, né? Uma profissional que deveria ser exemplar, né? É esse caso mesmo, Mas infelizmente é isso aí, quer dizer, ainda que mexa, porque a multa da lei seca, né? Vamos dizer assim, é uma multa pesada, R$ 2.900. É um valor alto, né? Valor alto. E na reincidência dobra. Né? Quer dizer, é um valor considerável. E suspende a carteira, tem suspensão da carteira e pode virar a criminalização dela, que pode levar a pessoa a ter que cumprir pena. Porque dependendo do nível de teor alcoólico no organismo, a conduta pode ser considerada como uma infração administrativa, né? Se a pessoa estiver alcoolizada, ou se a pessoa estiver embriagada, aí já é uma conduta criminosa, é um crime especificado no Código de Trânsito Brasileiro. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu só vou tomar uma cervejinha aqui, estou indo para casa e tal, e não vou encontrar a polícia, não vou ter blitz, tal e coisa. Mas de repente pode ter um envolvimento no acidente, né, Belém? Exatamente, porque o que a gente percebe às vezes é que a pessoa está preocupada em ser autuada e ter que pagar uma multa num valor elevado. Ela não se preocupa com a vida, com a vida dela, com a vida da família, né? Às vezes está com a esposa, com filhos e com vida de terceiros, né? Com vidas de pessoas, de pedestres, de outros condutores. Então a gente coloca, que eu digo assim, algumas pessoas colocam em primeiro lugar o dinheiro. Eu
não vou beber porque se a polícia me pegar eu vou ser multado, eu vou pagar quase R$3.000 de multa. Ele não coloca em primeiro lugar a segurança e a vida. E a gente observa índices estatísticos, né? O número de mortes no trânsito em razão de pessoas alcoolizadas ou embriagadas é muito alto. E vai muito da consciência aí, né, o Major? Sim. Aí a educação tem que começar em casa. E hoje nós temos muitas facilidades para a pessoa evitar esse tipo de ocorrência, né? Hoje, motorista de aplicativo, num clique ali no celular, você chama, o preço é muito baixo de uma corrida. Bebida sem álcool. Ou a bebida sem álcool, que inclusive houve um aumento no consumo. Não sei se você teve também um aumento no consumo no teu estabelecimento, Borgato. A gente nota que... A bebida sem álcool, no bafômetro não pega mesmo? Não, porque quando... Existem muitas lendas. Se eu fizer bochecho com vinagre, o bafômetro não pega. Não pega. Na verdade, quando a pessoa... A gente fala bafômetro, mas o nome técnico é etilômetro, né? Quando a pessoa ela sopra o ar no etilômetro, na verdade, a pessoa imagina que é o álcool que está na boca. Não, é o ar que vem do pulmão, né? Não tem como burlar o sistema. Não tem como jogar um remedinho pro pulmão para inibir ali o álcool. Porque, inclusive, né? A medida que o etilômetro indica é a quantidade de álcool, né? Ar expelido. No ar. Isso, no ar alveolar, né? Que sai do pulmão, não é... bafo, não é exato, não é o bafo, é o que vem lá de dentro, né? Então pode fazer bochecho com vinagre, pode fazer o que quiser que vai. Eu tenho uma outra dúvida de Posso mito. fazer só um comentário? Claro. Aqui? A gente estava falando da bebida sem álcool. Semana passada eu até fiz um comentário. Estava num determinado estabelecimento da cidade e tomando cerveja sem álcool. E a cultura ainda talvez não seja de consumo elevado, aumentou, mas ainda não é elevado. Eu pedi uma cerveja, tomei. Pedi outra, tomei. Pedi outra, acabou. Então, assim, o estabelecimento não está preparado para essa realidade, né? O consumidor que quer consumir uma bebida sem álcool e o estabelecimento não está preparado para fornecer essa bebida. Ô Major, e vamos voltar nos mitos aí, verdade. Tem gente que fala que eu fiz bochecho com Listerine que tem álcool e por isso que deu no bafômetro. Ou o famoso chocolatinho com licor. Pega no bafômetro? O problema é que o chocolate com licor você ingeriu, né? Tem o licor. Ele tem um licor. Talvez o equipamento não tenha a capacidade de identificar uma quantidade. Ele deveria, mas talvez ele não identifique uma quantidade tão pequena, porque um chocolate com licor é uma quantidade de álcool mínima. Muito pequena. Mas pode indicar. O Listerine com álcool. Aí o Listerine com álcool é o ar que está aqui na sua boca. Você não ingeriu o Listerine. Uhum. Então, quando você soprar, expele, não vai, via de regra, ele não vai aparecer. Mas se aparecer esse indicativo de álcool, a pessoa mencionar o que aconteceu, faz um novo teste para comprovar, enfim. E a galera costuma dar esses truques aí e falar, não, eu fiz bochecho. Mas hoje em dia esses truques já não colam mais. Não cola mais, né? Entendi. Não cola mais. No começo tinha um monte de coisa que aparecia, mas hoje já está pacificado. Eu fico imaginando no tempo de criança, né? Que as mães costumavam fazer bolachinha de pinga. Então, gente, não pode comer bolachinha de pinga e dirigir. Não pode. É gostoso, né? Não é? Nossa. Não pode. Tem aí? Tem aí ou não? Tem aí? E, Major, ainda falando do trânsito, a gente vê aí que nós temos praticamente uma disputa por espaço no trânsito de Fernandópolis, né? A malha viária praticamente não sofreu grandes modificações. No entanto, hoje nós temos veículos de todo modelo, né? Principalmente carros e motos que estão aí em grande número. A gente até recentemente fizemos uma pesquisa junto ao Denatran lá
para saber o número de veículos emplacados em Fernandópolis, nós temos quase 65 mil veículos, para uma população de 70 mil, sem contar aqueles outros veículos quase de um outras por cidades. habitante, né? Quase um veículo por habitante, né? Então, quer dizer, a gente nota que a tendência no trânsito é cada vez haver uma disputa maior, mais intensa por espaço, né? Quando deveria ser o contrário, né? Mas e por isso a gravidade e a necessidade de se fazer essas campanhas, né? Sim, e essa questão de disputa por espaço obriga o poder público a ir tomando algumas medidas. Por exemplo, aqui em Fernandópolis mesmo, a gente pode observar que a sinalização de trânsito na proximidade de semáforos mudou. Tem um bolsão para motos agora ali, né? Você já reparou isso? Em cidades maiores, como por exemplo São Paulo, as avenidas de grande fluxo, o município já fez um corredor para motos, né? Porque se você pesquisar, vocês pesquisaram, aliás, né, no Denatran, você vai ver que a quantidade de motocicletas aumentou demais, né? Porque hoje é fácil comprar, né? Você compra, financia, então o volume de veículos aumenta muito. E agora, nós temos um volume maior de veículos, sejam carros, sejam motos, sejam bicicletas, e as vias são as mesmas. Então, por isso, como você bem disse, a educação precisa prevalecer, as pessoas precisam entender que uma das coisas que compõe o sistema de trânsito, né, quando a gente fala em direção defensiva, por exemplo, a gente usa muito sobre isso, a educação, é o respeito no trânsito, o respeito em relação aos outros, é a cortesia, e muitas vezes a falta de cortesia no trânsito, ela faz com que nós tenhamos acidentes, a gente tenha algumas discussões que podem se elevar para um nível que parte para uma agressão, quando crimes, né? Então, muitas vezes o que acontece nessa correria, você toma uma fechada ali, tudo bem, desculpa, ok, foi mal, quando por outro lado você está estressado, de repente o cara te dá uma fechadinha ali sem querer, você fica nervoso, já estressa, já faz um gesto obsceno, e outro cara também está nervoso, e aí vai perdendo o controle. Daí para uma confusão. Porque qual é a tendência? Cada vez mais aumentar a quantidade de veículos, mas a gente não tem como ampliar as vias. Então a gente vai continuar com as mesmas vias, vai adaptando, como a gente deu esses dois exemplos, né, de São Paulo, mesmo daqui, dos bolsões de motos no semáforo, né, para facilitar, mas depende muito das pessoas. Estão chegando aí as bicicletas e as motos elétricas. Pois é, inclusive nesse aspecto, eu vou até te adiantar, não sei se você está sabendo, eu não vou nem tratar do assunto porque o Samuel está fazendo uma entrevista com o Tenente Liberato explicando exatamente como que funciona, o que pode, o que não pode. Perfeito. Então o Samuel vai trazer. Vamos aguardar essas informações. O Samuel vai trazer. Vamos lá. Ô Major, uma reclamação que a gente tem recebido aqui nas últimas semanas com maior frequência é a questão do respeito à faixa de pedestres. Principalmente aqui na região central da cidade. A gente recebeu, acho que foi umas 2 ou 3 mensagens, né, Cabreira, essa semana passada, só referente a essa faixa de pedestres ali próximo à Praça Dr. Fernando Jacó. E é engraçado que é um trecho que eu passo com bastante frequência, eu falo que é o meu caminho da roça, né? E teve um dia que eu presenciei uma cena que eu falei, gente, as pessoas não têm nem vergonha na cara. Primeiro que elas têm que respeitar por elas e pelos outros, ponto. Segundo, que tinha uma viatura da polícia com os policiais ali na esquina. Eu parei o carro para uma senhora atravessar a rua, ela foi atravessar na faixa. Veio uma moto. Não foi uma moto, foi um outro carro. E não parou. Se a senhora não dá uma parada e vai para trás, o carro tinha pego ela. Então, é uma situação assim que, infelizmente, as pessoas precisam ter educação. A gente teve um caso parecido com esse que você está falando, aqui na Expedicionários. Inclusive, a menina foi atropelada, teve um sério problema de saúde, não sei se vocês acompanharam, uma adolescente. O mesmo exemplo que você deu, só que num outro ponto. Um veículo parou para as adolescentes cruzarem a via na faixa de pedestre, o outro carro veio na lateral e não parou e atropelou. Isso acontece muito com moto, né? O carro para, a moto vem.
Então, as regras existem, já estão estabelecidas, a sinalização de trânsito em Fernandópolis é muito boa, a Secretaria de Trânsito tem trabalhado muito nesse aspecto. Falta, às vezes, esse componente básico, a educação e o respeito com o próximo, né? Eu, particularmente, o policial ele já tem por hábito andar olhando tudo que está acontecendo, né? Já é da nossa formação. Mas eu mesmo, quando eu estou com o meu carro particular, se eu vou parar para alguém passar na faixa de pedestre, você sabe o que eu faço? Preocupado com o que pode acontecer, eu paro o meu carro no meio da via para não dar para outro carro me ultrapassar. Que é uma ação importante. E fico olhando para ver se não vem vindo moto, né? Já aconteceu de eu ter que, por exemplo, pôr o braço para fora e sinalizar para o motoqueiro, porque eu vi que ele vai passar, e aí tem uma senhora de idade cruzando a faixa, né? Então é complicado. Basicamente, nesse exemplo que a gente está dando, é a questão da educação e do respeito ao próximo. Bom, vamos para outra pauta, porque outubro vem aí, tem outro evento grande organizado aí, sendo organizado pelo 16º Batalhão. Eu gostaria que você já desse um spoiler, né? Usar o termo da meninada hoje, né? Um spoiler desse evento, porque nós vamos voltar com mais ênfase aí para falar dele também, comandante. Bom, nesse nosso entendimento de cada vez mais aproximar a Polícia Militar da comunidade, e contando mais uma vez com as crianças, nós tivemos uma ideia de fazer o Batalhão de Portões Abertos. Então, em comemoração ao Dia das Crianças, que é no dia 12 de outubro, né? No dia 7 de outubro, que é um sábado, isso, das 8 da manhã ao meio-dia, nós vamos fazer esse evento lá no batalhão. Como que vai ser? Qual é a nossa ideia, né? Então, estou fazendo spoiler aqui, mas a gente está ainda em formatação. Então, de repente, aquilo que eu falar aqui pode acontecer de uma forma um pouco diferente. Para melhor. Essa é a ideia, né? Então, com certeza. A nossa ideia é de, ali na Avenida Líbero, em frente ao batalhão, a gente interditar uma faixa da avenida, a faixa sentido bairro-centro, né? E colocar ali alguns brinquedos infláveis, e trazer as crianças e os adultos, tá todo mundo convidado, né? O nome já diz, é Batalhão de Portões Abertos. Quem que pode ir? Quem quiser, tá todo mundo convidado, mas principalmente as crianças. O evento é para as crianças. Nós vamos ter ali exposição de viaturas, viatura do policiamento urbano, viatura de policiamento rural, corpo de bombeiros, rodoviária, enfim, a gente tem a ideia e tem a quase confirmação da presença do Canil de São José do Rio Preto, da Cavalaria de São José do Rio Preto, e atividades recreativas, pipoca, algodão doce, refrigerante, e integrando as crianças com os policiais. Então, vai tirar foto dentro da viatura, vai ligar a sirene da viatura, vai montar no cavalo, vai brincar com o cachorro. Vai endoidecer. Então, e para isso, né, a gente está contando com diversas parcerias, inclusive o Sistema Líder é um dos parceiros, né? A gente conversava ontem sobre isso, então aproveito aqui para agradecer o Sistema Líder em nome do Darcy Araújo. E a ideia sempre é essa, de aproximar cada vez mais a comunidade da Polícia Militar e homenagear as crianças e fazer esse evento. Eu acredito que vai ser um evento bem bacana. Poxa vida, vai ser muito legal. E mais ainda, até porque hoje a gente vê tantas vezes aí nas redes sociais, né, crianças, né, criando uma interação com a Polícia Militar, e a Polícia Militar também tendo aquela ação de empatia, né? De repente uma criança lá dá um sinalzinho pro policial, o policial para e faz todo... Vai até aniversário, né? Tem acontecido também. A gente vê aí
E são coisas que não são planejadas, né? São... Às vezes o que acontece? Já aconteceu, a mãe liga lá um 90 no telefone de emergência. Qual que é a sua emergência? É o aniversário do meu filho. Olha, meu filho é super fã da Polícia Militar, o aniversário dele está sendo agora aqui, ele está aqui, o tema da festa é a polícia, não pode passar uma viatura aqui? Tem ocasiões que não é possível, né? A gente não pode deixar de atender uma ocorrência policial para ir lá na festinha da criança. A gente tem o nosso foco principal, logicamente. Certo. Mas quando é possível, às vezes vai lá uma viatura, tira uma foto com a criança, é uma felicidade. Pô, ganhei o dia, né? É uma felicidade. Ali, viu, E tem sido comum também, durante o dia, normalmente assim como hoje, aparece lá no batalhão um pai, uma mãe com uma criança, meu filho quer conhecer, pode. Né? Sempre vai ter algum policial lá que vai estar pronto para recepcionar. Como se diz, a polícia em si, né? E a gente entrevistava recentemente aqui, me ajuda no nome, Giovana, a nossa piloto de helicóptero da Polícia Milena Militar. Tonon. Tenente Tonon. Tenente Tonon, né? E como ela, imagino que quem viu a entrevista, as crianças que assistiram a entrevista, cresce o olho, né? Porque Sim. Quem que não gostaria de estar também no comando de uma aeronave do Águia, né? É uma atuação que chama muito a atenção, né? Sim, e a Tenente Tonon, ela é daqui de Fernandópolis, ela foi soldado temporário em 2012, quando existia essa figura na Polícia Militar de soldado temporário. Ela fez o curso aqui com a gente. Depois disso, ela prestou o vestibular, passou no vestibular da Academia do Barro Branco, se formou lá na Academia do Barro Branco, depois internamente prestou o concurso para piloto do Águia e se formou já uma das melhores pilotos que a gente tem. Inclusive a gente tinha ainda a ideia de trazer o Águia para esse evento do Dia das Crianças, mas tem algumas questões técnicas que talvez nos impeçam, né? Uhum. Porque como a gente vai ter ali no dia tendas montadas, brinquedo inflável. Exatamente. Um helicóptero ali. Isso. E a questão é que a aeronave ela pode precisar decolar a qualquer momento para uma emergência. E aí a gente coloca em risco a operação da aeronave, em risco as pessoas. Não vai combinar. Seria algo muito bonito, que as crianças iriam gostar muito, mas eu acho que para esse dia não vai ser possível. O certo, se pudesse a aeronave chegar um dia antes, estacionar lá e só sair depois que o evento terminasse. Mas aí não dá. Mas frequentemente a gente tem operações na região e o Águia acaba pousando aqui no nosso batalhão. Sempre que o Águia está aí, os portões nossos estão abertos. Sempre alguém vai lá com criança e é bem recebido, tira foto no helicóptero. Quando não dá, não dá. De repente é uma operação emergencial, alguma coisa assim que está corrido. Está corrido, né? Agora, tendo tempo para isso, e às vezes a gente tem ali, sei lá, meia hora, 40 minutos, pode ir lá que vai ser bem recebido, vai tirar foto. O que eu acho mais bacana é que a Polícia Militar hoje, ela já está... Ela está sendo dotada de viaturas mais modernas, encorpadas, né? Uhum. A meninada fica empolgada, né? Fica empolgada de ver, né? Na nossa época era Fusquinha, né? Na nossa não, na tua. Na nossa não. O Cabreiro, ele quer incluir todo mundo. Ele quer incluir todo mundo. Não, eu tô brincando, mas quando eu comecei a trabalhar, nós estávamos na fase de transição. Então a gente... Você andou no Fusca também, vai? Andei, não. Eu andei quando era criança. Não. Quando eu me formei... É que seu pai também foi policial. Isso, meu pai foi policial. Na época do Fusca. Na época do Fusca. Não, um pouco antes, na época do Jeep ainda. Do Jeep ainda. Mas eu entrei na polícia em 95 e formei em 98. Né? Meu curso foi de 4 anos, então eu formei em 98. E quando eu comecei a trabalhar efetivamente na rua, nós tínhamos a transição da Veraneio para Blazer, então tinha os dois carros ainda, as tradicionais Veraneio, né, lindas, e nós tínhamos a transição do Fusca e do Opala para as Ipanemas. Lembra da Ipanema? Então eu não trabalhei com o Fusca, mas ainda existiam Fuscas naquela época. Pouco, mas existia. Mas é mais da sua época. Na nossa época
época ainda era Rádio Patrulha. É, A qualquer coisa a mãe falava assim, ó, Rádio Patrulha, hein? Major, muito obrigado por ter vindo ao programa e a gente vai se falar muito daqui até o mês de outubro aí nessa festa das crianças. A semana que vem nós vamos estar lá no batalhão também acompanhando essa interação aí com a molecada na educação para o trânsito. E a gente quer ver isso aí, essa movimentação. É a polícia envolvida com a comunidade porque ela faz parte da comunidade. faz. E ela é um equipamento de segurança da comunidade. E todos nós fazemos, né? Então a imprensa tem um papel fundamental nisso, né? Porque nos ajuda divulgando os eventos, divulgando as boas práticas e infelizmente vocês têm a obrigação de divulgar aquelas ocorrências tristes, ruins, às vezes com morte, enfim, mas é o papel de vocês. Mas nesse contexto social, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade, e a parcela da Polícia Militar é uma parcela muito grande, porque a gente cuida da segurança das pessoas. Muito bem. Obrigado ao comandante. Obrigado a vocês. Futuro comandante. Ele é subcomandante. Eu ia falar, você está chamando ele de comandante, já está profetizando. Na verdade, já está, né? Logo. Nós estamos aproveitando a oportunidade com o novo comandante, que é o Tenente Coronel Ciconelli, que está aqui no batalhão também. Nós chegamos juntos em 2002. Uma pessoa fantástica e que tem dado o aval para que a gente possa realizar esses eventos. É uma pessoa de visão bem para frente também e que entende essa importância do papel social que a Polícia Militar tem. Muito bem, e fica aqui aberto já de público o convite para o Tenente Coronel Ciconelli participar aqui de um bate-papo, né? Com certeza ele virá. Botar na bancada, faz pressão lá, viu? Faço. Já pode começar a pressão, já. Tá bom. A gente aguarda ele aqui. Ok. Então conversamos aqui com o Major Belantani,